Bom dia, meus irmãos. Hoje é terça-feira, 20 de outubro de 2020, mais uma reunião da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, onde hoje nós vamos estudar o capítulo 13, item 17, sobre a piedade, e, conjugado com o Evangelho segundo o Espiritismo, a pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 915, onde nós vamos também tratar de um tema muito importante. Então vamos iniciar os nossos estudos de hoje com a oração para, neste momento, pedir humildemente aos benfeitores espirituais que nos ajudem, que nos amparem nos nossos humildes esforços e que possa o Senhor Jesus abençoar todas as criaturas da terra, pois estamos passando por uma pandemia onde sabemos que é uma prova coletiva. Que Deus nos dá força, que Deus nos ampare, nos abençoe, que ampare a todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teu poder e a glória para todo sempre, que assim seja. Pois bem, meus irmãos, o tema é a piedade. É uma mensagem ditada pelo Espírito de Miguel, onde ele começa dizendo, inicia a sua mensagem, dizendo que a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas, e quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais? Tem um certo amargor, é certo, esse encanto porque nasce ao lado da desgraça, mas, não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si. Envolve-o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é ouvido de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados. É a virtude por excelência, a quem toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reine aí a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo, é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes,
não procedais como esses egoístas, endurecidos, que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por instantes a existência álacre. Temei conservar-vos indiferentes, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade, comprada à custa de uma indiferença culposa, é a tranquilidade do Mar Morto, no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção. Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio e o aborrecimento de que se arreceia o egoísta? Sem dúvida, ao contato da desgraça de outrem, a alma, voltando-se para si mesma, experimenta um confrangimento natural e profundo que põe em vibração todo o ser e abala penosamente. Grande, porém, é a compensação quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz que se internece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar, úmido por vezes de emoção e de reconhecimento, para vós se dirige docemente, antes de se fixar no céu em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. A piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que a tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. O Espírito de Miguel, 1861, Bordeaux. E conjugado, meus irmãos, com o tema de hoje, a pergunta 915 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? Os Espíritos respondem: é exato que no egoísmo tendes o vosso maior mal, porém, ele se prende à inferioridade dos espíritos reencarnados na Terra, e não à humanidade mesma. Ora, depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se despojam do egoísmo, como de suas outras impurezas. Não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticamente da caridade? Há muito mais homens assim do que supondes. Apenas não os conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do dia. Desde que haja um, por que não haverá 10? Havendo 10, por que não haverá 1000? E assim por diante? Então, essa é a pergunta do Livro dos Espíritos, do tema de hoje. Então, meus irmãos, como nós verificamos aí na leitura, a piedade me chamou muita atenção um parágrafo dessa fala do Espírito de Miguel. Ele fala que a piedade bem sentida é amor, ou seja, do coração, do sentimento puro e nobre que cada um possui, porque todos nós sabemos que para fazer o bem, para realizar o bem, tem sim, melhor dizendo, cultivar essa sensibilidade pelo próximo, que começa pela piedade, que começa pelo devotamento, que devotamento é o esquecimento de si mesmo, ou seja, é ser uma criatura, um cristão, que pense no outro, que não pense só em si mesmo, ou seja, que não seja egoísta, que não deixe com que essa chaga moral tome conta do seu coração. E a abnegação. A abnegação é o sentimento de amor, de piedade, de carinho com aqueles que nos procuram, não só no aspecto material, mas também no aspecto espiritual,
porque às vezes estão com alguns problemas, estão querendo às vezes ouvir uns conselhos, ou uma palavra amiga, uma palavra de incentivo. Isso também é piedade, consequentemente caridade. Caridade moral, inclusive. Então, o Mestre Jesus, nosso Mestre Jesus, que é o governador do planeta Terra, que é o guia e modelo que nós devemos seguir na humanidade, que nos deu exemplo do bem constantemente aos irmãos que o procuravam, aos irmãos que assistiam às suas palestras, às suas exposições ao ar livre, onde ele sempre amou o seu semelhante, sempre ajudou o seu semelhante com o sentimento puro que ele possuía, por ser a criatura mais perfeita que pisou na terra, por ser o ser mais evoluído que esteve entre nós e um ser perfeito. Porque afinal, nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio nos ensinar o bem, ele não veio provar nada para ninguém, ele era um ser perfeito. É o guia e modelo da humanidade. Então, infelizmente, nós ainda criaturas pecadoras e necessitadas, possuímos enormes dificuldades para ajudar o nosso próximo. Porque servir é uma forma de estar praticando servir com amor, servir com boa vontade. Porque a piedade está no próprio Evangelho. Vamos lembrar no capítulo seguinte: honrai o vosso pai e a vossa mãe, a piedade filial, que é o item 3. Essa piedade começa dentro de casa, onde a gente não só deve juntar ao amor, o sentimento de amor, mas também o sentimento de respeito, das atenções, da submissão e da condescendência que nós possuímos em relação aos nossos pais. E mais. Nós também não podemos esquecer aqueles que fazem o papel de pai e mãe, que têm o mesmo mérito, o mesmo valor, ou até mais, porque fazem muito também. Honrar o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vos dará, está no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Ou seja, honrai o vosso pai e a vossa mãe é um dos mandamentos que Moisés recebeu no Monte Sinai. A primeira revelação nós sabemos que é Moisés. A segunda revelação é Jesus. E a terceira, o Consolador prometido, que Jesus prometeu, que é o Espiritismo. Então, meus irmãos, ele resume, o Mestre, esses 10 mandamentos, né? Em 2 principais, que são: o primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Isso foi citado pelo evangelista Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 40. Entendemos assim que esse ensino do Mestre representa a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais segura a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. O Mestre Jesus, nosso Mestre,
A humildade, ele põe a virtude da humildade na categoria das virtudes que mais aproximam do Pai, ou seja, de Deus. Agora, o orgulho e o egoísmo entre os vícios que se afastam do Pai. Trago hoje para reflexão, meus irmãos, a vida de um homem que realmente quando esteve com o Senhor, quando foi ao encontro do Senhor, ele realmente sentiu que era a hora de mudar. Que era a hora de mudar a sua vida. Mas antes eu queria, antes de eu entrar nesse exemplo, porque eu só tenho 14 minutos, eu trouxe uma página do livro do Espírito da Verdade que se intitula Ser Compassivo. E vai explicar exatamente o tema de hoje. Sem compaixão não há caridade. As lágrimas vertidas ao calor vivido da piedade corroem as densas cadeias da provação. Desterremos de nós a insensibilidade crua diante das telas de angústia que se desenrolam em nossa estrada. A piedade é a simpatia espontânea e desinteressada que se antepõe à antipatia gratuita ou despeitosa. Ela deve induzir-nos à prática do socorro moral e material, junto daqueles que no lado despertam sem o que se torne frutífera. Só a piedade consoladora traz alegria ao espírito, criando elevação e valor. Fujamos à compaixão aparente, que se manifesta em lágrimas de crocodilo, gestos e exclamações pomposas nos cenários artificiais do fingimento. Deixe-se enternecer ante os painéis comovedores das crises de pranto, vezes temperadas em sangue e suor. Contudo, não te detenhas aí e busca dirimi-las. Perlustra as vielas ínvias da necessidade e beneficia as almas que se agitam em desespero dentro da jaula do próprio corpo. Não tem dó não apenas dos quadros gritantes de falência íntima, mas também dos padecimentos mascarados de silêncio e de orgulho, ingenuidade e inexperiência. Inunda de amor os corações mantidos sob o vácuo do tédio. Protege a infância desvalida, pois os pequenos viajores da carne carecem de guias. Favorece com a moeda e abençoa com a palavra os pedintes andrajosos, somente acariciados pelos cães que vagueiam nas ruas. E na certeza de que a piedade sincera jamais expressa covardia a derruir o bem, nem ridículo a excitar o riso alheio, acatemo-lo como força de renovação das almas e luz interior da verdadeira vida eternizada por Deus. Ser compassível. Essa mensagem foi enviada mediunidade, de Chico Xavier e Valdo Vieira, esse livro, por Caibar Schutel. Foi o Espírito que ditou a mensagem. Então, meus irmãos, como eu estava dizendo, hoje nós vamos contar aqui a história de uma criatura que é Zaqueu, o publicano. Essa história se encontra no livro Ressurreição e Vida, onde Leon Tolstói teve permissão de encontrar com ele no mundo espiritual. E ele contou tudo que ele passou logo depois que ele esteve com o mestre, e ele afirmou, que ele pisou, numa árvore, ele subiu numa árvore, um sicômoro, porque ele era de estatura baixa. E como a multidão vinha, ele estava entrando na cidade de Jericó, na entrada da cidade, e avistou de longe o mestre com a multidão. Então, como ele era de estatura baixa, subiu um sicômoro. E subindo nesse sicômoro significa figueira bravia. E ele, então, avistou o mestre. E o mestre, então,
diz para ele, para em frente à figueira, né, a árvore, e diz para ele: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. E desceu ele a toda pressa e o recebeu satisfeito. Vendo isso, todos murmuravam, dizendo que tinha ido hospedar-se em casa de um homem pecador. Todos comentando, né, que Jesus tinha ido à casa de um pecador. Porque os publicanos, eles eram tidos como pessoas de má vida, eles cobravam os impostos para Roma, né? Eles eram coletores de impostos e às vezes cobrava mais do que deveria, né? Eram às vezes desonestos. Mas Zaqueu então recebeu o mestre e depois de um certo tempo na presença do Senhor, ele diz para o mestre: Senhor, eu estou para dar aos pobres metade dos meus bens, e naquilo em que eu tiver fraudado alguém, pagar-lhe-ei quadruplicado. Ao que disse Jesus: Zaqueu, hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19, capítulo, versículos de 1 a 10. Então, meus irmãos, depois desse encontro começa, então, Zaqueu se converte ao cristianismo. E esse homem, então, ele resolve procurar duas virtudes a gente aprende com Zaqueu no seu esforço para estar com Jesus. Uma é não desistir. Zaqueu enfrentou todos os obstáculos para estar com o mestre. E ele atingiu o objetivo. E o segundo, a humildade. Porque ele teve humildade de reconhecer as suas imperfeições, pedir perdão e reconciliar e pagar aquilo que ele prejudicou. Ele entregou o cargo de coletor de impostos. Ele conhecia bem as letras. Foi dar aulas particulares para quem podia pagar, ou seja, os filhos dos romanos, que ele conhecia, porque ele possuía muita influência. Ele falava o grego, que era tão utilizado em Jerusalém, e também o latim, então ele foi dar aulas para o seu sustento. Olha aí o exemplo que Zaqueu dá da dignificação do trabalho, do esforço, né? Ele se tornou um cristão, um seguidor do Senhor, né? E ao mesmo tempo ele não deixou de ocupar o seu tempo com algum ofício, com algum trabalho, até para o seu próprio sustento, já que ele havia entregado o cargo de coletor de impostos, né, para seguir o mestre. Zaqueu, então, quando não tinha aulas para dar, não tinha aulas para ministrar, Zaqueu, então, reparava paredes para as casas dos romanos. Ele fazia serviço de pedreiro. Ou então carregar grandes potes a fim de saciar a sede das famílias, dignificando o trabalho. E Emmanuel nos esclarece que a conversão de Zaqueu nos traz preciosas lições. Mostram, sobretudo, que em razão das nossas más escolhas, podemos acumular tesouros que nada representam em termos de crescimento espiritual, e sim produzirão dores e privações em futuras reencarnações. No mundo, vivem os que entesouram na terra e os que entesouram nos céus. Os primeiros, que procuram acumular bens, eles escondem suas possibilidades nos cofres da ambição e do egoísmo. É aquele rico usurário, né? Ou então aquele que tem algum recurso e não precisa nem ser rico, mas tem algum recurso, mas só para si, né? Não divide, não olha para o lado, dentro do seu lar, aquele que está precisando de um apoio, que está precisando de um auxílio, que está sob uma apertura financeira momentânea, que está precisando de uma ajuda ou de um empréstimo, enfim, não enxerga quem está ao seu lado, né? Só pensem na primeira pessoa do singular, eu e eu, né?
Emmanuel está dizendo, existem os homens que entesouram na terra, ou seja, procuram buscar só os tesouros do quê? Da matéria, né? Mas outros procuram os tesouros do céu. Que tesouros são esses do céu? São as virtudes, é a prática do bem, é a prática de ajudar ao próximo, é as virtudes que nós devemos amealhar durante a nossa vida, durante o nosso percurso aqui na Terra, para que a gente possa, sim, amealhar esse verdadeiro tesouro, que nem a traça, que nem a ferrugem, e nem o ladrão rouba, a traça e a ferrugem não destroem. Esse é o verdadeiro tesouro imperecível, que ninguém consegue tocar, porque depende de cada um de nós. Não se compra na padaria, não se compra na farmácia. A gente adquire individualmente com o nosso esforço, através da prática do bem. No mundo, os primeiros escondem isso eu já li. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo. E por vezes atiram moedas douradas ao faminto que passa, procurando livrar-se de sua presença. Meus irmãos, isso é verdadeiro e sincero. Eu, particularmente, tenho me esforçado, porque tem hora que é até difícil, eu confesso. Porque às vezes a pessoa vem alterada na sua porta, a pessoa vem sob efeito de alguma coisa ilícita, e às vezes a gente tem aquele ímpeto de não atender, aquele medo às vezes, devido à violência que hoje atravessamos, mas nós devemos lembrar que Deus está no leme, que Deus está nos amparando e que devemos sim ter paciência com esses irmãos, nem que a gente dê uma palavra de apoio, nem que a gente dê um alimento, mas que a gente não deixe de atender esses irmãos na porta que nos procuram, porque já é tão humilhante pedir, que já é um sofrimento enorme passar fome. Nós não podemos deixar realmente de atender esses irmãos que nos procuram à nossa porta. Os segundos, ou seja, os que entesouram o tesouro nos céus, os segundos ligam as suas existências à vida numerosa. Lembra das reencarnações passadas, né? Opa, peraí, eu já vivi muito, então tem que agora procurar servir, auxiliar para ajudar a família, servir e auxiliar para ajudar aqueles que convivem comigo, que convivem na nossa sociedade, que são nossos amigos, e procurando empregar bem, dar bom usos, os depósitos, os recursos que Deus nos concede através do nosso esforço, sem sermos escravos, né, desses depósitos, procurando beneficiar mais e mais pessoas que convivem conosco. Então, meus irmãos, nesse livro que eu falei, Ressurreição e Vida, porque meu tempo já está acabando, eu pedia permissão aos irmãos só para ler o diálogo de Zaqueu com Paulo, os conselhos que Paulo deu a Zaqueu. Só isso, e eu prometo a vocês que eu encerro a minha participação de hoje e passo a palavra para o Euler. Zaqueu foi ao encontro dos discípulos depois que o mestre foi crucificado, né? Ele ressurgiu, né? Na ressurreição. Então Zaqueu foi procurar os discípulos para trabalhar lá na casa do caminho. E Pedro não deixou, não aceitaram ele lá na casa do caminho. Então ele ficou sabendo de um recém-convertido em Damasco, de Saulo de Tarso, que era o novo apóstolo do Cristo, agora chamado de Paulo, né? E ele conseguiu então contar para Paulo o seu desejo de trabalhar na seara cristã. E então Paulo dá os seguintes conselhos para ele: não te limites à adoração inativa, que poderá cristalizar-se, Zaqueu, em fanatismo. A doutrina de Jesus é operosa por excelência, e ele precisa de servos trabalhadores, enérgicos, ágeis, para 1001 peripécias de boa vontade para a propagação da verdade que nos trouxe. Tu que possuis noções de prática da beneficência,
porque já havias mais ou menos praticado, antes do teu encontro com o Mestre, testemunho o teu amor por ele, servindo também aos teus irmãos que sofrem ou erram, pois tal é o segredo da boa prática da nova doutrina. Nenhum de nós será tão pobre, Zaqueu, que não possa favorecer o próximo com algo que possua para distribuir. O pão, o lume, o agasalho, o bom conselho, a advertência solidária, a assistência moral ao infortúnio, o ensinamento do bem, a lição ao ignorante, a visita ao enfermo, o consolo ao encarcerado, a esperança ao triste, o trabalho ao necessitado de ganhar o próprio sustento honrosamente, a proteção ao órfão, o seu próprio coração de amigo e irmão em Cristo, a prece rogando aos céus bênçãos que aclarem os caminhos dos peregrinos da vida, e o perdão àqueles que nos ferem e nos querem mal. E de tais conselhos, fiz então o meu lema. Então Zaqueu dizendo para Leontócio, então a partir daquele dia em diante, procurei, por exemplo, se eu não curei leprosos, mas procurei estancar a aflição de muitas lágrimas com exposição ao Espírito. Se não levantei paralítico, pelo menos ergui a coragem da fé em muitos corações desanimados. Se não expulsei demônios, pelo menos procurei recuperar almas ateus para dever com Deus. E foi por aí, eu não vou ler tudo, porque o diálogo é grande com Leontócio. Sugiro aos irmãos a ler esse livro de Ressurreição em Vida, de Ivone Pereira. É exatamente o capítulo 1, Reino de Deus, onde tem esse diálogo maravilhoso de Zaqueu com Leontócio. E agradeço, meus irmãos, essa oportunidade de poder retornar aos estudos, ao aprendizado, porque somos aprendizes do Evangelho, assim eu me considero. Que Jesus ampare a todos vocês, dando a cada um força, bom ânimo e saúde, para que consigamos juntos vencer os obstáculos e as dificuldades que todos nós atravessamos no momento com essa pandemia. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado.